Estamos hoje entrevistando essa figura maravilhosa, Altair Pinto Alanuna. Abriu a sua residência para que a gente possa aqui estar relembrando um pouco, né, seu Altair? Seu Altair, para todos que sabem, é ex-combatente, herói de guerra, lavrador, né, aqui em Sumidouro. Então, é muito prazer estar aqui do seu lado, seu Altair, conversando, relembrando um pouco essa história. O senhor era um menino do interior, um menino da roça, lavrador, como o senhor mesmo colocou para a gente. Começou como ajudando na propriedade da família. Como é que foi esse início? O senhor está chegando à adolescência e logo em seguida tem o exército, tem toda essa história que é apaixonante. Como é que foi isso? Como é que foi um pouco dessa história, senhor Altair? A história chegou quando eu completei os 21 anos, fui obrigado a me apresentar junto à militar, né? Uhum. Aí me apresentei, daí mais ou menos um mês e pouco, fui chamado. Eu mais uns outros colegas aqui que levaram a gente para São Gonçalo, Niterói, para o terceiro RI. Uhum. Ali fiquei lá uns 15 dias, trato civil normal, essa coisa. Aí um dia pegaram a gente e levaram para a Vila Militar. E ali na Vila Militar, que foi todo o treinamento, ali o senhor fez toda essa trajetória até chegar na Itália, né? O senhor era um bom motorista, um bom mecânico também. Como é que foi essa entrada no Exército? Você chegou e teve susto quando o senhor chegou? A primeira, quando o senhor desceu, porque aqui a Vila Militar aqui dentro de Sumidouro, um grupamento pequeno, né? E aí o senhor chega lá no Rio de Janeiro, um grupamento maior, mais pessoas? Quantas pessoas? Para vir na cidade, no centro do Rio, vinham ali 2, 3, andava um pouco na rua para conhecer até e apanhando conhecimento. No final, senão já viu, né? Você se perde, né? Verdade. E quantas pessoas tinham nesse grupamento até a viagem para a Itália, né? Isso foi em 43, essa viagem, não, a viagem nós fomos... aí me parece que quando o Brasil declarou guerra, logo foi providenciando formar o grupo para ir, né? Um contingente, né? Foi onde que formou 5 contingentes de 5 mil cada um. Uhum. Eu, quando foi em 44, é que nós embarcamos para lá. Vocês embarcaram para lá. Mas da companhia, eu fui mandado para a companhia de intendência em Benfica. Uhum. Você conhece Benfica? Conheço. Ali fiquei lá até para fazer mais instrução, para depois a gente embarcar e ir para a guerra. Não sei. Como é que foi chegar na guerra? Como é que foi desembarcar meio... As notícias nos jornais eram demoradas, não eram como hoje, né? Mas já tinha alguma coisa no jornal informando e até mesmo o próprio batalhão já tinha. Para ir para lá não tinha, não. Aquilo era inclusive, para ir nós voltamos para a Vila Militar, estava lá guardando no passeio. Aquilo era um rebuliço danado de ir militar para aqui e para ali, tudo, segundo a gente pensa, era para tapear outra coisa, porque a quinta coluna existia muito, né? Aí quando passou no quintal, eu saí de noite, tinha uns colegas, meio escondido, me deu uma cerveja, um troço assim, aí voltamos para lá. No outro dia, já estava tudo pronto para embarcar, mas não sabia como. Aí de noite, foi para a Vila Militar para me embarcar no trem, pensa bem. Aí o trem, embarcamos lá, essa coisa, o trem tudo fechado, sem luz, sem nada, aqui tudo em blackout. Fomos embora para a cidade, para o centro. Né? A gente estava olhando pela veneziana, a gente conhecia aquilo tudo ali, né? Para onde que o trem vai? Se vai para o central ou se vai para o aeroporto. Aí quando chegou ali em São Cristóvão, o que o trem faz? Em vez de seguir, entra à esquerda. Eu falei, vai andar para o Castro Porto mesmo, não tem jeito. E eu e os colegas, né? Vocês foram embarcados de navio? Exato, um navio. Chegava tudo em blackout, um navio monstro que estava lá, americano, né? O 115, o General Major, 115.
aquele mundo, aquele navio. Nós éramos 5 mil, tendo aquela negócio para lá. Informa todo mundo, entendo, tudo de noite pra lá. carregando Aí a passou noite. aquela noite, essa coisa, quando na outra noite, quando amanheceu uma outra noite, o navio estava lá fora da barra. Pensa bem. É uma história, gente, de vida, né? Um herói de guerra. Só nós éramos 5 mil ali dentro do navio. É um herói de guerra que participou fluentemente, porque muitas pessoas não conhecem a história de como o Brasil foi à guerra nessa Altaí. Porque, na realidade, nós tivemos um navio bombardeado, né? Foi o que... Isso, outra. E antes, já tinha havido diversos bombardeados civil, transporte e tudo. Transporte civil, né? Foi uma diferença de 1000 e tantas pessoas mortas antes disso. Foi onde o povo pediu uma atitude do nosso governo, né? E aí o Brasil acabou se unindo Aí o presidente declarou guerra. As Forças Unidas, né, que foram para a guerra contra a Alemanha. Muitos já estavam de licença, foi chamado para completar. Porque não tem conversa com o exército, não. Não é brincadeira, não. Como foi chegar lá? O desembarque, teve medo, teve preocupação? Aquilo na viagem foi o seguinte, nós saímos 4, 5 dias mais ou menos normal. De repente, porque o navio tinha o armamento para tudo que você pode pensar, esse navio americano. O canhão 105 eram 2, um à frente e outro atrás. Metralhadora antiaérea, tudo quanto era canto do navio tinha. Pensa bem. Viu? Aí no dia toca alarme, toca aquilo, coisa e fogo comendo. Pô, a turma ficou meio espantada. Já de sacanagem, nem comunicaram nada. Nada. Só aquilo, mas todo mundo já estava só toca o alarme. Conversa, essa coisa para ver. Mas tudo treinamento de tiro, você pensa bem. Uns 5 dias foi assim. Foi assim. Todo dia tem treinamento. Você viu que é um país organizado. Os Estados Unidos já tinha tomado o litoral. Já tinha entrado, as forças americanas já tinham entrado dentro do país, e o litoral já estava mais seguro. Mais ou menos nesse interino, surgiu um destroyer e um cruzador. O destroyer é à nossa esquerda e o destroyer à direita. De vez em quando, de dia, o destroyer saía pitando doido, sumia. A merda andava mesmo, sabe? Aquilo era fazer levantamento para ver submarino, né? Porque nós andamos bem arriscado a isso, mas graças a Deus não aconteceu. Né? Isso. E lá na Itália, vocês participaram? Como é que era a comunicação? Porque o senhor, principalmente o senhor, uma pessoa do interior, né? Por mais estudo, ou por pouco que tivesse aqui no nosso município. Lá foi a companhia nossa, que era de intendência, né? Que fazia todo o serviço, transporte da retaguarda da frente de combate, tudo. Então, o meu pelotão era o segundo pelotão. O primeiro carro é o meu, do 16, que era o segundo pelotão, entendeu? Nós recebemos o carro, tudo direitinho. E na guerra todos falam a mesma língua, né? Todo mundo fala a mesma língua ali. Fala italiano. Para poder era um jeito de conversar. O senhor uma vez me fez uma passagem, e essa passagem que o senhor estava transportando, acho que foi armamento ou munição, para um fronte. Né, que estava, e o senhor vinha à noite, porque tinha que transportar à noite, né? Exatamente. E o senhor, ali num certo momento, escutou muitos tiros. O senhor lembra? O senhor comentou isso comigo e isso que eu gravava. O tiro, nós chegamos bem na frente mesmo de combate, à noite, no escuro, viu? Então, canhão atirava, metralhadora, você ouvia rajada, mas tudo, que os carros foram tudo apropriados para isso, silencioso. O sinal é aquele que você conhece, se você teve no exército, sabe disso, né? Não tem esse negócio. Se você acender um fogo lá, a granada ia cair em cima, né? Sem luz nenhuma. A gente ia pertinho assim do inimigo. Sem iluminação nenhuma, nada, Deus me livre, na luz da lua. Porque antes, vamos dizer que o front está em Bela Joana, Monte Forte. Você aqui já tem o policiamento, daqui para lá você vai no escuro.
Levando, às vezes, munição, levando tropa, tem alimento, né? Remédio, tudo isso, porque os soldados estavam necessitando. Quando a gente consegue ir até o fim onde é preciso, que a gente nem sabe, pelo menos o motorista nem sabe, mas tem o pessoal espalhado por ali, da gente, brasileiro. Então, que você termina a entrega, de entregar, quando você volta, que chega no policiamento, você pode acender a luz, pô, que maravilha, né? Que aí já tem a iluminação. E a gente só anda com um E risco de minas, né? Você não anda sozinho. E risco de minas, que a Alemanha espalhou muita mina no território. Deixava terreno minado, agora tinha o serviço de coisa para achar as minas, né? Os alemães tinham um tipo de mina igual um prato, que eles deixavam na superfície da terra. Se ele batia o pé ali, está morto. O carro não tinha perigo. Quando a gente mudava de local para outro, a gente fazia primeiro no terreno, a gente andava com um caminhão para lá e para cá, para lá e para cá. Não tinha perigo nenhum. Se explodisse, podia arrebentar um pneu. Na gente não vem nada, porque na medida que explode, a gente estilhaça, não tem perigo. Aí eu fazia aquilo tranquilo, mas as coisas nem é comigo. Gente, imagina só. Nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Imagina só. Mas antes de entrar em combate, perto de Roma, uma ocasião morreu 20 e tantos brasileiros fazendo instrução bomba. Pensa bem. Nós chegamos lá em julho, entramos em combate em setembro. Isso aos 22 anos praticamente de idade, né? Na flor da idade. O senhor, né? Mais ou menos. Eu já estava, quer dizer, eu completei 24 já em combate. Já em combate, né? Em combate. O senhor ficou quanto tempo lá na guerra? Chegamos lá em julho e a guerra terminou em maio. Em maio do ano seguinte. De 45. Mais de 45. Ainda fiquei lá mais uns 2 a 3 meses. Terminou a guerra. E quando terminou a guerra? Quando foi o anúncio do fim da guerra? A tomada do... foi bonito. Foi às 9 horas da noite que nós recebemos o aviso. Acabou a guerra. Aí, o alívio veio ali. Metralhadora para cima, tiro para cima à vontade. Viu? Gente, esse homem aqui, esse marco da história do nosso país, um herói de guerra, né, que teve lá na frente. Recentemente também, eu acho que foi na campanha praticamente do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, o senhor recebeu uma mensagem do Bolsonaro, né? Congratulando, era seu aniversário, e ele mandou uma mensagem especial para o senhor. Na época ele era candidato e deputado ainda, né? Desde que ele foi candidato, sem nunca conhecia nem nada, eu sempre votei neles. Ele era militar, aí você já viu, né? Eu votava nele. O senhor tem 2 filhos, 2 netos, né? São 2 netos. O senhor tem 2 netos. O Li... eu tenho o Li e o Marco. O Marco é do Exército, né? Isso. E o Li é da Força Aérea. Isso. Falando dos 2. Tem muito mais netos do que esses 2, a gente sabe disso. Mas com o mesmo segmento, o Marcos, por exemplo, ele é engenheiro de computação, já é major. Entendeu? O Li é capitão, vai passar major agora. Pensa bem, é piloto da Força Aérea. Piloto de caça, né? Ele era da Academia da Força Aérea. Isso. Mas hoje ele está em Brasília. Ele está naquele métier grande lá, é do jato agora. Né? Só não é do caça, né? Não, mas eles... A história do senhor, o senhor acredita que tenha inspirado a carreira profissional deles? Acredito que sim, que eu sempre incentivei. Inclusive quando eu tinha o Ultraleve, você lembra, né? Lembro do Ultraleve. Ele falava comigo, Li, todo ele, esse garoto, criança, É isso aí, nós vamos dar uma paradinha agora e já eu volto com mais entrevista com o senhor Altair Laluna.